Esse é um vídeo simples e rápido sobre como criar um repositório e um diretório no GitHub, na conta de vocês do GitHub, e em seguida como salvar um notebook do Colab nesse novo diretório que foi criado na conta de vocês do Git. O pré-requisito para fazer esse vídeo é ter criado uma conta no GitHub. Então, vocês vão ter como endereço github.com e o nome de login de vocês, que vocês vão ter criado no GitHub. Vocês vão ter um perfil principal, que vai mostrar os repositórios que vocês têm. Eu já tenho vários repositórios. Para quem está criando uma conta agora, vai ter somente, provavelmente, um ou nenhum repositório. E para criar um novo repositório, então, a gente vai identificar aqui em cima à direita do site do GitHub, a gente tem todas as funcionalidades relacionadas à conta de vocês. Então, quando a gente clica nessa setinha, a gente vê que eu estou logada como Malbuiz, que é o meu login do GitHub, e a gente vê as várias possibilidades de ações que a gente pode fazer na nossa conta. A gente quer criar um novo repositório, então nós vamos para o Your Repositories, ou seus repositórios, e quando a gente clica nessa ação, a gente vê a lista de todos os repositórios que vocês já têm, e aqui nesse botão verde escrito New ou Novo, se a gente clicar, a gente vai ter a possibilidade de criar um novo repositório. Então, eu vou clicar nesse botão verde escrito Novo. Quando eu clico, eu vejo que essa conta pertence a Malbuiz, que sou eu, e eu vou criar um novo diretório que vai se chamar Python Test. Indo para baixo da página, a gente vai ver que a gente pode inicializar esse diretório com um arquivo README. A gente vai selecionar essa opção e vamos clicar nesse botão verde escrito Criar Repositório, ou como o meu Git está em inglês, Create Repository. Vamos clicar esse botão e a gente vê, então, aqui em cima que para o meu login, eu agora tenho um novo diretório chamado, um novo repositório chamado Python Test. Esse repositório veio com aquele arquivo README. Esse arquivo README é a descrição do conteúdo desse repositório, e caso tenha algum executável, se for, por exemplo, um módulo com algum programa para rodar, vocês podem também descrever como rodar esse programa, qual o conteúdo, se precisa de outros programas externos, enfim, é uma descrição completa, é a documentação desse repositório, e todo repositório vem com esse arquivo README. Para adicionar um diretório nesse repositório Python Test, a gente vai identificar esse botão adicionar arquivo ou add file e vamos clicar esse botão. Quando a gente clica, a gente tem duas possibilidades. A primeira é de criar um novo arquivo, a segunda é de fazer o upload ou de subir arquivos. A gente vai escolher a ação de criar novo arquivo. Quando a gente seleciona o botão de criar novo arquivo, a gente vê agora que a gente tem o nosso repositório Python Test e a gente vai criar um novo arquivo dando um nome a esse arquivo. Mas lembrem que, na verdade, o que a gente quer criar é um diretório. Então, eu vou colocar o nome do diretório como dir_test. E para que isso não seja um arquivo, para que isso seja reconhecido pelo GitHub como um diretório, eu vou botar barra. Vocês veem que automaticamente, quando eu botei a barra, o GitHub já identificou esse dir test como um diretório. E aqui, finalmente, eu vou botar um nome de arquivo
qualquer, escolhi colocar test.txt e quando eu fizer a submissão desse arquivo de texto, o Git automaticamente vai criar um diretório de test com esse arquivo de texto test.txt, que a gente pode editar aqui embaixo, nessa opção de Edit New File. Eu vou colocar, esse é um arquivo de teste de criação de diretório, e a gente vai até a parte de baixo dessa página. Aqui a gente vai dizer, a gente vai descrever qual é a ação que a gente está fazendo com essa alteração do diretório. Então, eu vou colocar criação de diretório de teste. E aqui nesse botão embaixo à esquerda, escrito Commit New File, a gente vai submeter a criação desse novo arquivo. Vou clicar esse botão, Commit New File, e a gente vê agora que a gente tem no diretório, no repositório Python Test, a gente tem um diretório chamado dirtest, que tem o arquivo test.txt, que foi simplesmente um arquivo temporário para a gente poder, na verdade, criar o nosso diretório dentro do nosso repositório. Então, agora eu vou salvar um notebook do Colab dentro desse diretório e depois vou deletar esse arquivo de teste porque ele é inócuo, a gente não precisa dele. Então, aqui a gente está no Google Colab. Para salvar no GitHub, a gente vem em Arquivo, vou clicar. Aqui no meio tem a opção de salvar uma cópia no GitHub. Eu vou selecionar essa opção clicando. Quando a gente faz isso, o Colab vai mostrar todas as opções de repositório aqui. Eu vou escolher o que a gente acabou de criar, que foi o Python Test. E dentro desse Python Test, eu vou colocar o diretório que a gente chamou de dir test barra. E aqui, então, o que isso vai fazer? Quando eu clicar OK, ele vai salvar esse notebook na minha conta, no repositório Python Test, dentro do diretório dirtest, e vai salvar com o mesmo nome do notebook, e vai incluir um botãozinho, que é um link diretamente para o arquivo no Google Colab. Então, eu vou clicar em OK. Aqui a gente vê criando uma cópia e o próprio Colab já redireciona a gente diretamente para o nosso diretório dentro do repositório que a gente acabou de criar no GitHub, e o endereço para esse arquivo específico está aqui em cima no browser. Se a gente quiser obter o endereço do repositório, a gente seleciona aqui em cima o repositório, e a gente vai ver que o endereço vai ser o github.com/nome de login/nome do diretório. E para enviar para qualquer pessoa esse repositório específico, vocês vão simplesmente selecionar esse endereço web, ok? Agora, ficou faltando a gente voltar no nosso diretório de teste e apagar o arquivo de teste, porque aquele arquivo é um arquivo que a gente não vai precisar. Então, aqui a gente está no repositório Python Test, vou voltar para o diretório que a gente criou, dir test, e aqui eu vou selecionar esse arquivo. E agora, quando eu seleciono esse arquivo, aqui está o texto que eu tinha colocado, eu tenho a opção de deletar esse arquivo nessa latinha de lixo, logo acima do texto, e a gente tem como explicação, delete this file, vamos deletar esse arquivo, cliquei,
E como toda ação que a gente faz no Git, a gente tem que fazer o commit, que é a submissão daquela ação. Ele já está com um texto explicativo, que é deletar, só vou colocar em português. Deletar o arquivo test.txt e vou selecionar essa opção, vou confirmar as mudanças, clicando nesse botão verde aqui embaixo à esquerda, escrito Commit Changes. Vou clicar nesse botão. E agora a gente tem o nosso diretório dir-test somente com o notebook do GitHub que a gente acabou de salvar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com as professoras.